Ao longo dos séculos, impérios surgiram e caíram. Governos se ergueram e foram derrubados. A humanidade, movida pela sede de poder, lutou para estabelecer seu domínio sobre a Terra. Mas tudo isso foi apenas um prelúdio para o momento final. O Apocalipse descreve uma série de eventos que precedem o fim dos tempos. 6 trombetas já ecoaram, trazendo desastres, guerras e sinais incontestáveis da intervenção divina. Mas agora, a 7ª trombeta soa, e com ela, o desfecho definitivo. Esse momento não marca apenas mais um julgamento, mas a consumação de todas as coisas. O tempo dos reinos terrenos chega ao fim, e o governo de Deus se estabelece de maneira plena e irreversível. O apóstolo João testemunha essa cena e descreve com precisão. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse 11:15. Aqui está a chave desse evento: os reinos do mundo não pertencem mais aos homens. O domínio humano, manchado pela corrupção e pela injustiça, é substituído pelo governo absoluto de Deus. Os 24 anciãos, que representam a totalidade dos fiéis de Deus ao longo das eras, prostram-se diante do trono celestial e declaram: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. Apocalipse 11:17. Essa declaração é significativa. Até então, Deus havia permitido que os homens governassem a terra conforme suas próprias escolhas, ainda que com limitações. Mas agora, ele assume diretamente o controle, sem interferências, sem resistência. No entanto, o Apocalipse nos mostra que essa transição não acontece sem resistência. O versículo seguinte revela a reação do mundo diante dessa nova realidade. E iraram-se as nações, e veio a tua ira. Apocalipse 11:18. Por séculos, a humanidade buscou se afastar de Deus. As nações tentaram construir um mundo sem Ele, rejeitando seus princípios e estabelecendo seus próprios padrões de moralidade e justiça. Agora, diante do governo divino, sua reação não é de arrependimento, mas de fúria. Mas o tempo da paciência divina chega ao fim, e o juízo é instaurado. O tempo de julgares os mortos, de dares o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e de destruíres os que destroem a terra. Apocalipse 11:18. Aqueles que permaneceram ao lado de Deus mesmo diante da perseguição e das dificuldades. Para eles, a 7ª trombeta não é um anúncio de terror, mas de recompensa. Chega o momento de receberem aquilo que lhes foi prometido. Os que corromperam a terra, promoveram injustiça e desafiaram a soberania divina. Para esses, o tempo de prestação de contas chegou. Aqueles que espalharam destruição agora colhem as consequências de seus atos. Mas essa não é apenas uma mensagem de juízo. É também um chamado. Um evento grandioso acontece. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Apocalipse 11:19. A Arca da Aliança, que por séculos representou a presença e o pacto de Deus com seu povo, agora é revelada no céu. Esse detalhe tem um significado profundo. Durante a história de Israel, a Arca esteve no Santo dos Santos, separada do povo por um véu. Mas agora, ela não está mais oculta. Ela é exposta para todo o universo, como um lembrete de que Deus sempre foi fiel às suas promessas. Para os fiéis, essa visão é a confirmação de que Deus jamais os abandonou. Mas para os ímpios, é a prova inegável de que rejeitaram a verdade, e agora não há mais volta. Mas enquanto ainda há tempo, o chamado à transformação permanece aberto. Deus não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. Ele sempre ofereceu um caminho para a salvação. Ele estendeu sua mão por meio de Cristo, oferecendo perdão, restauração e vida eterna. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos e grande saraiva. Apocalipse 11:19. Esses sinais acompanham frequentemente as manifestações diretas de Deus ao longo da Bíblia.
Mas agora, eles simbolizam o colapso do velho mundo e o nascimento de uma nova era. A sétima trombeta não é apenas o anúncio de um evento. Ela é o marco da transformação absoluta. E vi um novo céu, e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse 21:1. O domínio humano se encerra. O mal não terá mais espaço. O tempo de corrupção e injustiça chega ao fim. Deus promete algo extraordinário. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21:4. Aqueles que escolheram seguir o caminho de Deus terão a eternidade diante de si. E então, uma última declaração ecoa, selando esse momento único. E está feito. Apocalipse 21:6. A história chegou ao seu ápice. O domínio humano terminou. O mal não reinará mais. Agora, o reino de Deus é absoluto, eterno e inabalável. Mas enquanto esse dia não chega, a porta ainda está aberta. Deus continua chamando. Ainda há tempo para escolher a vida, para abandonar o caminho do erro e se voltar para aquele que é o princípio e o fim. A sétima trombeta é um alerta, mas também um convite. O tempo de escolher é agora.